Olá, amigos. Alvíceras, notícias, é exatamente o que nós desejamos fazer agora, nesse momento em que convidamos todos os nossos amigos, os que tiverem interesse e os que não tiverem também, podem participar. Nós estamos anunciando o canal do Grupo Espírita Caminho da Esperança. Um trabalho recordando a figura extraordinária de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele, depois de estar presente aos 500 da Galileia, depois de deixar as notícias que ele trazia, ele deixou um convite. Ele disse: ide e pregai a boa nova do reino. Então nós estamos pensando exatamente nisso, em trazer essa boa nova, esse consolador que ele prometeu. E essa terceira revelação, vamos recordar, a primeira revelação veio com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação veio com o Espírito de Verdade e foi organizado por Allan Kardec, o Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é exatamente convidar-nos, a nós, os habitantes desse mundo de provas e de expiações, à autodescoberta, descobrirmos que somos imortais, descobrir que nós não vivemos uma única vida, vivemos várias existências, recordar que nós temos o dever de aprender a solidariedade, o amor ao próximo, exatamente como ele ensinou, convidando-nos para que nós todos tivéssemos amor uns pelos outros, exatamente como ele nos amou, sem condição, sem impor nenhuma restrição, simplesmente pela fraternidade, por querer bem. Então, o nosso trabalho vai ser dividido em etapas e apresentações, naturalmente. Na primeira parte, nós teremos as reflexões espíritas, exatamente aqui com a sua amiga Ana Guimarães. Num outro episódio, nós teremos as crônicas espíritas, crônicas que foram escritas por nós no decorrer de vários anos. Nós fomos escrevendo para alguns noticiários e agora essas crônicas vão ser oferecidas ao coração daqueles que nos assistirem. Teremos também uma outra parte no nosso programa que vai ao ar e ao encontro de vocês, que é as declamações de poemas da Lavra dos Espíritos e da Lavra de alguns poetas que foram nossos conhecidos. O objetivo desses poemas é fazer com que relembremos a necessidade de um trabalho cerebral. Quando começamos a buscar um poema e a mentalizá-lo, colocando na retina cerebral, nós temos que realizar um trabalho. Para memorizar um poema, a gente leva às vezes uma semana, dependendo da forma das pessoas pensarem e da memória que tiverem, uma semana, um mês, um ano. Nesse período, nós vamos estar preocupados em guardar as palavras do poema. Por exemplo, quando nós falamos há mistérios peregrinos, nos mistérios do destino, levamos algum tempo para memorizar a fala. Nesse período, o que é que vai acontecer? Nós estaremos fazendo um processo de educação para o cérebro, porque educar é formar bons hábitos. Então, ao invés de ficar pensando em coisa nenhuma ou coisas sem valor, nós vamos então começar a pensar nas palavras do poeta, substituindo os pensamentos baldios por pensamentos que nos elevam, que multiplicam os nossos valores da alma. E será naturalmente do agrado de todos os companheiros que participarem desse trabalho que o Caminho da Esperança está oferecendo.
E ainda pensamos em outras tarefas ainda, na expectativa de que a gente venha a formar novos quadros, eu tenho certeza será do agrado de todos. Porque o Espiritismo é assim. Na sua universalidade de ensinos, ele se espalhou pelo mundo todo, por todos os quadrantes do mundo, porque ele não veio estribado no pensamento de uma criatura. Ele não foi estruturado por Allan Kardec. Kardec teve apenas o trabalho de juntar todas as informações que os espíritos nos ofereceram para vertê-los ao coração daqueles que viessem ao encontro da nossa doutrina. Então, ela está estribada no pensamento do Espírito de verdade, que acreditamos seja o próprio coração de Jesus, com uma pleiade de espíritos que vieram nos informar de que a morte é apenas uma passagem, uma expressão entre duas expressões de uma mesma existência. Estamos presos ao conglomerado celular, estamos presos às células, ao corpo, e de repente, numa circunstância qualquer, e são tantas as circunstâncias no mundo, ou seja, a velhice também, de repente somos convidados a abandonar esse corpo. E, para muitos, isso significa uma grande interrogação. Mas os espíritos, trabalhando num esforço extraordinário para minimizar o nosso pensamento a respeito da desencarnação ou da chamada morte, veio minimizar tudo isso. Ninguém morre. Olha que coisa extraordinária! Ninguém morre. Nós saímos desse corpo e levamos conosco um segundo corpo, que é também material, mas não material igual esse que nós utilizamos. E a gente continua a viver no mundo espiritual. Daqui das coisas materiais que são nossas, não levamos absolutamente nada. A única coisa que levamos na mala que atravessa conosco a aduana da desencarnação, levamos as boas obras praticadas. Levamos o amor que derramamos entre as criaturas. Levamos a caridade que possamos fazer através dos sentimentos que animam aqueles que já despertaram para Jesus, despertaram para Deus. Então levaremos só sentimento, nada de coisas materiais. Não terá peso a nossa viagem para a verdadeira vida. Isso é extraordinário. Então nós vamos oferecer, o Caminho da Esperança vai oferecer a quem nos assistir, então todo um corolário de informações a respeito desta existência, a respeito da outra existência e a respeito da nossa convivência aqui, que eu espero que seja sempre fraternal, sempre amiga. Lembrando que quando nos apaixonamos por alguma coisa, dependendo do tipo de paixão, algumas são abastardantes, algumas nos derrubam, nos fazem sofrer, outras nos elevam, nos fazem aspirar a encontrar as estrelas, a ir ao encontro da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então vamos pensar, como será bom o nosso encontro semanal? Como será agradável a nossa conversa, tanto a nossa quanto a dos companheiros que irão participar desse banquete espiritual. Queridos amigos, até logo mais. Estejamos juntos, em nome de Jesus.